que nós então possamos aqui permanecer em paz, que esta possa ser uma manhã agradável e proveitosa para todos nós. Nós vamos aproveitar a oportunidade do dia de hoje, Dia dos Pais, para tecer algumas considerações, fazermos aqui algumas reflexões sobre a importância da educação do espírito. E é claro que entra aí com uma importância capital o papel dos pais. E aqui, lógico, incluem-se pais e mães, obviamente. É natural no ser humano o anseio de saber. Todos nós, praticamente sem exceção, desejamos saber, aprender, conhecer cada vez mais. Todos queremos conhecer a verdade. Essa é uma afirmativa tão verdadeira que encontra suporte, inclusive, no Evangelho de Jesus, como não podia deixar de ser, o grande mestre da humanidade. Especialmente quando ele disse aquela frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com relação a isso não há nenhuma dúvida. O conhecimento liberta do erro, liberta do preconceito, da mentira, da má informação. Há, inclusive, historicamente, uma frase atribuída ao ex-presidente americano Abraham Lincoln, quando ele teria dito algo parecido com isso: pode-se enganar todo o povo uma parte do tempo, pode-se enganar uma parte do povo o tempo todo, mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Porque, ao final, a verdade sempre acaba prevalecendo, sempre acaba vencendo o erro, a mentira, superando a má informação, o preconceito. Há, inclusive, um ditado espanhol que diz que a verdade padece, mas não perece. Ela está sempre ali, firme, e na hora certa a tendência é que ela prevaleça sempre. E analisando a questão do ponto de vista do espírito, como é a nossa proposta, lembrando sempre a importância do conhecimento, mas estendendo essa questão um pouco além, não se detendo apenas no conhecimento terreno, no conhecimento acadêmico, por assim dizer. É oportuno lembrarmos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que nos fala muito diretamente sobre essa questão da educação do espírito, acima de tudo. Trata-se da questão número 898, em que Allan Kardec, certamente enxergando já àquela altura a proposta da presença humana na Terra como algo maior, objetivos maiores, mais transcendentes, faz
aos espíritos uma indagação muito coerente. Ele diz assim: considerando que a nossa passagem aqui na Terra é efêmera e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil nós nos preocuparmos em adquirir conhecimentos científicos que dizem respeito apenas às coisas da Terra. A visão dele era aparentemente simples. Parece que a preocupação era óbvia. De tudo que havia sido visto até então, de todas as temáticas, de todas as questões apresentadas até ali pelos benfeitores da humanidade, ele já havia compreendido isso que era fundamental. A passagem terrena é rápida, transitória, e a vida eterna é a vida do Espírito. Daí, ele apresentar, encaixar nesse instante uma questão desse teor, uma questão desse tipo. Por quê? Que importância teria para o Espírito eterno esse aprendizado? Mas a resposta dada pelos Espíritos superiores é altamente esclarecedora a respeito, e nem poderia ser diferente. Nós todos certamente iremos concordar com isso. Eles dizem assim, porque ele perguntou: é útil nós nos preocuparmos com conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas daqui? E eles dizem, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Primeiro, eles dão duas razões. Primeiro, porque esse aprendizado, esse conhecimento, vos torna capazes de aliviar os vossos semelhantes. Então, reflitamos um pouquinho sobre isso. Não é difícil, é uma coisa óbvia até. O aprendizado terreno se compõe de inúmeras informações, um vasto conhecimento acadêmico, científico, que a pessoa pode adquirir sentando-se por diversos anos em bancos de escolas, em bancos de universidades. Vamos, por exemplo, recordar a medicina. Não é preciso que nos detenhamos demais, que percamos muito tempo refletindo sobre isso. O que seria de nós hoje sem os avanços da medicina? Quando os Espíritos dizem, lá atrás, uma publicação feita em 1857, sem dúvida, isso vos capacita a aliviar os vossos semelhantes. Primeiro. Ora, todo aprendizado, todo conhecimento adquirido habilita a criatura humana a fazer alguma coisa proveitosa, alguma coisa produtiva. Citamos a medicina, mas poderíamos citar tantas outras. Temos a engenharia, temos inúmeras capacitações hoje, cada vez mais desenvolvidas, que nos têm proporcionado ao longo do tempo cada vez mais bem-estar, cada vez mais conforto, que tornam mais suave a nossa passagem pelo mundo. Então não há nenhuma dúvida sobre a importância da aquisição do conhecimento acadêmico, aquela instrução oficial, aquela que se aprende nos bancos escolares. Nenhuma dúvida. Mas eles dão uma segunda razão. Que todo conhecimento adquirido é importante para o progresso do espírito. Porque à medida que nós nos debruçamos no estudo, no aprendizado, nós desenvolvemos a inteligência.
E um dos ensinamentos básicos do Espiritismo é aquele de que o desenvolvimento moral deve acompanhar o desenvolvimento intelectual. Então, quanto mais a criatura consiga desenvolver a inteligência, mais se lhe abrirão os horizontes de percepção, de capacitação de compreensão, de discernimento entre o bem e o mal, habilitando a pessoa, obviamente, a tornar-se cada vez melhor, do ponto de vista já, então, moral. Então, uma coisa leva a outra. E eles complementam dizendo assim: o alvo da criatura humana é a perfeição relativa, que seja, mas aquela da qual é passível o espírito humano, da qual é passível a criatura. E para ser perfeito, o indivíduo precisa saber tudo. Então, nenhum conhecimento é inútil nesse processo do desenvolvimento da criatura humana. Eu tenho aqui um texto do livro Libertação, de André Luiz, que é muito sugestivo acerca disso. Nós vimos, por essas reflexões, que o conhecimento acadêmico, que a instrução oficial, é muito importante, é de suma importância. Mas impõe-se a essa altura uma outra consideração. Não é tudo. Não basta para fazer da criatura humana um indivíduo preparado para passar pela vida com equilíbrio e com serenidade. Não basta. É muito importante. No livro Libertação nós temos uma fala do espírito Gúbio, instrutor espiritual, bastante sugestiva, como eu disse. Ele diz assim: educação para a eternidade não se limita à ilustração superficial de que um homem comum se reveste sentando-se por alguns anos num banco de universidade. Educação para a eternidade é obra de paciência nos séculos. Qualidades morais e virtudes eternas não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Isso, da parte do instrutor espiritual, representava, sem dúvida nenhuma, um posicionamento de alerta. A importância do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, é indiscutível. Mas é preciso que o homem não se detenha exclusivamente nisso, ou pelo menos não se detenha por muito tempo. É preciso que nós tomemos esse cuidado, porque muitas vezes nós cometemos o grande erro de situar todos os nossos objetivos, todas as nossas aspirações na formação acadêmica, na formação do intelecto. Muitas vezes nós fazemos disso a preocupação exclusiva em relação aos nossos filhos, por exemplo. Hoje é dia dos pais, é um momento bom para refletir. Em geral, na maioria das pessoas, nós contemplamos quase que com exclusividade a preparação acadêmica dos nossos filhos. Nós nos preocupamos em dar-lhes a melhor escola, a melhor faculdade. E nós não estamos errados em fazer isso, é óbvio que não. Quem puder, deve fazer mesmo. Mas há uma preocupação
que com frequência é deixada de lado, com relação à educação da criatura humana, que vai muito além disso, que é provavelmente a parte principal da educação do espírito, que é deixada de lado com muita frequência, que é a formação do caráter. Então, a gente percebe que a instrução acadêmica não é tudo, especialmente quando nós vemos pessoas, e não é raro acontecer isso, pessoas sem instrução, pessoas que por uma razão ou por outra, nesta encarnação, não estão tendo a oportunidade de desfrutar, de ter uma instrução oficial, frequentar escolas, por uma questão ou por outra, por razões sociais, enfim, mas que, por vezes, essas pessoas, quando elas se manifestam sobre alguma coisa, quando se pronunciam, quando fazem uma apreciação sobre esse ou aquele assunto, em família, no trabalho, em qualquer parte, percebe-se logo, pela posição que elas assumem, tratar-se de gente amadurecida espiritualmente, pela ponderação, pelo equilíbrio, pela coerência daquilo que apresentam, mesmo com deficiências de fala, mesmo com deficiências gramaticais, percebe-se no conteúdo uma profundidade enorme. Então vemos que ali se faz presente algo maior, algo que transcende a educação acadêmica propriamente dita. E isso é de grande importância. Eu tenho aqui um texto extraído do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse texto convém que nós também possamos examiná-lo agora, rapidamente, para fazermos uma reflexão acerca dele. Kardec afirma o seguinte: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Notem que essa afirmação é feita no século XIX. O livro A Gênese foi publicado em 1868. Então, quando ele fala assim, o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, é óbvio que ele se referia ao momento que ele vivia. Mas é bom que nos recordemos que o século XIX ficou conhecido como o século das luzes, porque foi uma época de florescimento intelectual, foi uma época que houve uma explosão desenvolvimentista muito grande em todas as áreas. Se nós pensarmos bem, no século XIX pontificaram figuras da mais relevante importância na história científica, filosófica da humanidade. Basta nos lembrarmos, por exemplo, Koch, Marconi, Thomas Edison, Karl Marx, Hegel, Charles Darwin, Allan Kardec, William Crookes e certamente muitas outras figuras proeminentes na história científica, filosófica da humanidade. Então, quando Kardec fala dessa explosão de desenvolvimento intelectual, ele tinha razão, era de fato, né? Foi uma época muito significativa, mas ele prossegue. Esse progresso tem sido muito grande e marca uma primeira fase do avanço. Só que em seguida, ele diz o seguinte: impotente, porém, é este progresso intelectual
para regenerar a humanidade. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, ele se servirá da sua inteligência e dos conhecimentos para satisfazer as suas paixões e interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra. Repetindo essa parte. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, vejam bem, ressaltando, destacando uma vez mais, estamos procurando fazer um paralelo entre a educação oficial, a instrução acadêmica, propriamente dita, e a educação do espírito. Valores que poderiam aparentemente se apresentar como antagônicos a princípio, mas que não são. São complementares. A questão toda nessa análise, nesse processo, segundo se vê, pela opinião abalizada de figuras tão importantes quanto estas, a questão básica é situar cada um deles na sua ordem de prioridade, na importância que ele efetivamente tem. Ambos são importantes, mas há certamente uma preponderância. Um deles tem maior importância que o outro. Vamos, por exemplo, analisar um pronunciamento de Emmanuel, contido no livro O Consolador. Emmanuel falando sobre esse assunto, sobre essa questão. Ele diz inicialmente o seguinte: existe atualmente na Terra um grande desequilíbrio entre sentimento e razão. E isso marca a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Essa é uma primeira parte do pronunciamento de Emmanuel, contido no livro O Consolador. Desequilíbrio muito forte entre sentimento e razão. O homem comete um grande erro, dando uma prioridade quase que absoluta à inteligência, em detrimento dos valores do coração. Essa é uma consideração muito importante. E ele diz mais. Ele estabelece um paralelo, por exemplo, entre cultura terrestre, dizendo assim: entre cultura terrestre e sabedoria do espírito, há uma significativa diferença que é preciso considerar. Então ele diz assim: a cultura terrestre se caracteriza basicamente pela instabilidade. É muito variável, principalmente em função dos pontos de vista das pessoas que se fazem as suas expositoras. Então, basicamente, ele quer dizer o quê? O conhecimento, é claro que nem todo ele, mas a cultura terrestre é muito variável, caracteriza-se fortemente pela instabilidade. Por quê?
Porque dia a dia ela vai se modificando. Aquilo que era verdadeiro ontem, hoje já nem tanto, amanhã não é mais, descobre-se outra coisa, aquilo que era tido como grande verdade acaba não sendo mais, ou nem tanta verdade como se supunha, enquanto que a sabedoria do Espírito, diz Emmanuel, é aquele conhecimento divino, puro, inalienável, que a criatura vai armazenando em sua marcha para a vida imortal. Então, essa é a diferença que ele estabelece. E mais, complementando, na questão 204 do mesmo livro, O Consolador, ele dá aquela informação que basicamente nós todos já sabemos. Não é novidade isso. Aliás, no Espiritismo é difícil ter novidade. Quando tem novidade é porque as coisas não andam muito bem. Tem aparecido algumas novidades por aí. Alguns livros mediúnicos, assim, meio atrapalhados, algumas coisas que você lê, torce o nariz, isso tem acontecido, são novidades, algumas novidades, mas é preciso muito cuidado com essas novidades. Muito cuidado. Nós gostamos muito de novidades. Então não tem novidade, mas ele diz assim: o adiantamento moral e o adiantamento intelectual são básicos, são fundamentais, são imprescindíveis para a evolução do espírito humano. Isso nós todos já ouvimos, de uma forma ou de outra. Às vezes a gente ouve uma expressão assim, por exemplo: o espírito necessita das duas asas para voar, para evoluir, a asa do conhecimento, a asa do amor. Não importa, nós já ouvimos isso, de uma forma ou de outra. Então isso não tem nenhuma novidade. A questão é que na análise de Emmanuel, ele dá preponderância, ele destaca, ele diz assim: acho justo considerar a preponderância do primeiro sobre o segundo. Porque a parte intelectual sem a parte moral pode levar, e tem levado com muita frequência, a inúmeros desacertos, a inúmeros desvios, a inúmeras perspectivas de queda, retendo muitas vezes o espírito por séculos e séculos nas malhas dos comprometimentos em que ele se envolve, pelo mau uso da inteligência, quando falta o desenvolvimento moral. Ao passo que, diz ele, o avanço moral nunca será excessivo, representando a parte mais importante, o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, ainda uma vez, vejam bem, nós estamos fazendo um paralelo entre as duas coisas. E começamos a perceber claramente que deve haver, da nossa parte, uma preocupação maior com um deles. Um deles deve ter preponderância. Os dois são importantes. Vamos pegar aqui um outro texto. Não vou dizer o autor inicialmente, mas vou ler. Um texto muito interessante. Uma pessoa que, até onde se sabe, ou pelo menos até onde eu sei, nunca ouviu falar de espiritismo. Pode até ser. Não sois máquinas, homens é que sois. Mais do que máquina, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura.
Lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo do trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. Um texto muito conhecido, provavelmente muitos vão se lembrar disso. Charles Chaplin, o grande ditador, um texto do Último Discurso. É um filme que está aí, inclusive disponível em DVD, preto e branco, evidentemente, mas é um clássico. Mas ainda aqui nós encontramos a mesma figura, coincidentemente ou não, quando ele diz assim: mais do que máquina, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Então não se trata de excluir uma ou excluir outra. Ambas devem se fazer presentes. Ambas são importantes. Mas a ordem de prioridade parece que está cada vez mais claramente colocada. Mais do que é a questão que nos trouxe também o Espírito de Verdade, conforme lemos no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A ordem de prioridade parece ser a mesma sempre. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Ora, é uma ordem. Aparentemente é uma ordem. Claramente é uma ordem de prioridade. Amai-vos. Instruí-vos. A questão parece que está no fato de que, com frequência, nós invertemos essa ordem de prioridade. E o panorama social cada vez mais se complica. Cada vez mais se complica. Allan Kardec faz uma apreciação aqui, eu não quero me alongar muito, mas essa aqui é muito importante. Nós sabemos, é claro que nós não ignoramos, que Allan Kardec era um educador. Tinha uma formação acadêmica enorme nessa área, estudou com Pestalozzi, formou-se, trazia consigo um preparo enorme, era um pedagogo. E a postura dele acerca da educação, no seu sentido mais amplo, sempre ficou muito transparente nas obras espíritas. Qualquer um pode enxergar isso, evidentemente, né? Mas isso está com uma clareza tão elementar na questão 917, que essa questão 917, ela está diretamente ligada ao egoísmo. Trata-se da formação moral da criatura. Foi onde ele perguntou aos espíritos qual é o meio de se destruir o egoísmo. Porque o assunto era esse. O assunto era esse, que vinha sendo encadeado aqui numa sucessão de perguntas e respostas. Mas acontece que essa resposta, a pergunta está colocada no rodapé da página, aí você vira e tem toda a resposta dada pelos espíritos, quase a página inteira. Depois, com aquelas letras menores que normalmente a gente vê, está inserido aquele comentário que o próprio codificador, com muita frequência, acrescentava após as respostas dadas pelos espíritos, como nós sabemos. Então, esses comentários começam aqui, continuam por aqui e vêm até a outra página. Vou destacar só um pedacinho quando ele fala sobre a questão da cura, a cura do egoísmo, passando pela educação. Não se chegará a isso se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação.
Agora, é óbvio que ao falar disso aqui, que para destruir o egoísmo é fundamental a educação, é óbvio que ele não estava falando da educação oficial, da instrução oficial que a criança recebe sentando-se nos bancos escolares por anos e anos. Qualquer um de nós é capaz de entender isso. É óbvio que ele falava de educação do espírito, formação do caráter. Era disso que ele falava. E aí entra o papel fundamental dos pais na formação do caráter, valores morais, incutir valores espirituais desde cedo, no momento certo, na época em que o espírito está retomando uma existência corporal, mas ainda bastante receptivo, bastante maleável, bastante flexível para receber uma influenciação desse teor. Essa é a hora. Então ele diz assim: não essa educação que tende a fazer homens instruídos, não essa, mas aquela que tende a fazer homens de bem. Essa raramente se aprende na escola. Raramente. Essa fundamentalmente tem que ser aprendida em casa. Não há a menor dúvida com relação a isso. Aí ele diz o seguinte: quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece a de manejar a inteligência, aí se poderá endireitá-lo, o caráter. Da mesma maneira como se endireitam plantas novas. E ele segue comentando, isso aqui é de suma importância para todos nós. No fim desse período, só mais uma citação rápida, ele diz assim: que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. E ver-se-á que, se de um lado há naturezas refratárias, há pessoas, crianças difíceis, também há aquelas, em maior número do que se pensa, que apenas precisam de uma boa cultura para darem bons frutos. Como eu disse antes, o material é muito longo, é muito extenso. E nisso entra, sem dúvida nenhuma, a importância do conhecimento espírita, de toda essa preparação que o Espiritismo fornece, todo esse cabedal de informações sobre os objetivos da vida, a origem do espírito, a destinação, as razões das dores, dos sofrimentos, todas essas questões de ordem transcendental que devem, sem dúvida alguma, preocupar a criatura humana. Não é? Então, o Espiritismo, ao apresentar tudo isso, abre uma porta enorme para que as criaturas humanas possam se posicionar de uma forma adequadamente serena diante dos embates da vida. Porque a instrução acadêmica não vai dar isso. Essa parte não. A vida humana tende muitas vezes a se apresentar como um temporal, um mar revolto, uma ventania, outra ventania tendente a fazer virar o nosso barquinho. E a única que pode nos dar a fundamentação serena para passar com equilíbrio por tudo isso é a cultura espiritual. É essa base que deve ser cultivada, sem dúvida alguma. Eu vou encerrar essas considerações lembrando apenas que nós vivemos uma época muito importante, sem dúvida alguma, uma época de transição, uma época em que nós nos preparamos. É claro que não é uma coisa tão rápida, não se deve esperar isso para uma geração ou duas, talvez, ou até mais,
Nós vivemos uma época de transição. Uma transição que deverá, como o Espiritismo anunciava, vem anunciando já desde o século XIX, uma transição que deverá promover uma mudança significativa aqui no planeta. Uma mudança principalmente de ordem moral. Então nós estamos vivendo essa fase. É uma fase muito importante na vida de todos nós. Temos legisladores, temos, consequentemente, uma regulamentação estabelecida, oficial. Temos as religiões que aí estão. Mas uma reflexão se impõe sobre tudo isso. Enquanto as nossas leis, enquanto as nossas religiões contemplarem aspectos puramente humanos, puramente terrenos da vida, dificilmente nós encontraremos nisso um suporte, um apoio, uma instrumentação para a transformação que se exige. É preciso que haja a transformação individual, dos valores individuais, para que dos valores individuais possamos alcançar a transformação geral, a transformação coletiva. E isso é de suma importância. Isso não se faz fechando os olhos para as coisas que aí estão. Isso não se faz fazendo de conta que o que é anormal tornou-se normal. Nós passamos a ver as coisas com visão de normalidade, coisas que não são normais. Não é pecado, entre aspas, enxergar o mal onde ele existe, se o objetivo disto é corrigi-lo, se o objetivo disto é melhorar. Não se deve fechar os olhos para as coisas que estão erradas a título de tolerância. É preciso não confundir tolerância, paciência, compreensão, humildade. É claro que são virtudes que devem ser cultivadas, que devem ser colocadas em prática. Mas é preciso que nós encontremos um ponto de equilíbrio para isso. É preciso que nós consigamos enxergar o mal, onde é preciso enxergá-lo, atacá-lo como é preciso atacá-lo, corrigi-lo como é preciso corrigi-lo, utilizando-nos para isso os instrumentos que estejam eventualmente à nossa disposição. Esses instrumentos passam pelas leis, passam pelas religiões, passam pelas nossas atitudes cotidianas. Eu vou fechar com uma questão aqui do Livro dos Espíritos, só para fixação. Trata-se da questão 918, que diz assim: quais os sinais através dos quais nós podemos reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Que sinais, através de que sinais podemos ver o progresso? E os Espíritos respondem o seguinte: o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ora, quando todos os atos da sua vida corpórea compreendem a prática da lei de Deus. E Jesus deu o exemplo, o resumo básico, simplificou a lei de Deus de uma forma bem curta. Ama ao Senhor teu Deus de todo o sentimento, todas as tuas forças, todo o teu coração, todo o teu espírito, e ama o teu próximo como a ti mesmo.
Que Deus nos guie, nos guarde na sua paz. Muito obrigado, bom domingo, feliz Dia dos Pais para todos.